Hoje o mundo político volta a tratar do tema da violência contra a mulher. Violência cada vez mais visível no noticiário. Eu vou conversar com a deputada delegada Sheila, do PSL, que integra a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Assembleia. Bem-vinda, deputada. Muito obrigada pelo convite, Vivian. Para mim é um grande prazer participar desse tema tão importante. Hoje um dia bastante, essa semana, né, bastante emblemático. No noticiário dessa semana, nós temos aí a revelação dos nomes das pessoas que foram presas, acusadas do assassinato de Marielle Franco, justamente na semana em que faz um ano da morte dela. O que representa isso, né? Essa figura da Marielle, esse anúncio todo dessa semana, do seu ponto de vista, que já foi delegada especializada, né, em delegacia de mulheres, o que isso pode significar no momento em que se discute muito a violência? Sim, é um dia muito importante, tá? Muito mesmo. Não que a vida da Marielle seja mais importante que a vida de outras mulheres que também foram mortas, mas ela tornou-se um símbolo, né, para nós mulheres aí nessa luta contra a violência, contra o feminicídio, né, dentre outras questões. E houveram muitas manifestações, muitos clamores por essa resposta, né? Seria assim uma questão de honra para nós mulheres termos uma resposta do que aconteceu. E é motivo de muito orgulho, né? Inclusive para as instituições que trabalharam ali, tenho certeza disso, na apuração do caso, um caso difícil, tá? Aparentemente, né, ao que tudo indica, foi um crime bárbaro cometido por pessoas muito experientes e que com certeza deixaram rastros, foram assim quase que imperceptíveis. Por isso a dificuldade na apuração e a demora, mas ela chegou, né? Parece que chegou e isso tem um significado muito grande. Fala-se que a polícia fez essa declaração e o governador também do Rio, que vai ter aí uma segunda etapa de apuração do caso para descobrir quem eram os mandantes. Os mandantes, né? Com certeza. Mas, assim, supostamente são executores, são suspeitos, né, de serem executores, pessoas experientes. Né? Então, ali demonstra a dificuldade na apuração do caso, mas, assim, graças a Deus, parece que não vai ficar sem solução. Né? Isso para nós mulheres, representa muito. Agora, a violência contra a mulher, o feminicídio, viraram, assim, um cotidiano, não é, no noticiário do país, como eu me referi logo no início da nossa conversa. Esses números, a gente pode dizer que eles cresceram, da sua experiência, eles cresceram ou eles estão mais visíveis? Olha, a percepção que eu tenho é que hoje a mídia ela está assim, atendendo até um clamor público, né, um clamor social, ela está valorizando mais, né, dando mais ênfase a esses casos. As mulheres elas estão denunciando mais e por isso, infelizmente, ainda são expostas a mais episódios de violência, porque elas estão denunciando. Né? Então, quando a mídia ela leva à tona, inclusive a nível nacional, casos de mulheres que foram espancadas, a mídia tem trazido à tona não só casos de mulheres que são mortas e assassinadas, como no caso dos feminicídios, mas mulheres que são brutalmente espancadas. Por exemplo, uma mulher que foi espancada lá no Vale do Jequitinhonha, tem uma repercussão nacional. Né? Então, isso traz à tona aí uma discussão a nível nacional mesmo, dessa questão que ela é de extrema importância. Mas isso influencia no comportamento da vítima, das mulheres? Sim, as mulheres se sentem importantes e encorajadas a denunciarem, né, esses casos. Ela fala, poxa, se essa mulher, né, ela sofreu isso, ela está recebendo esse apoio, não só da mídia, mas nas redes sociais e da população como um todo, as pessoas estão se comovendo, isso quer dizer que eu não sou obrigada a suportar isso, eu vou denunciar também. Então, isso faz com que ocorra um caso no aumento no número de registros e de denúncias. Né? E acontece também
uma maior conscientização da população, e eu acredito que a longo prazo, né, uma melhora aí na conscientização e uma diminuição desses casos. Isso a senhora acredita numa evolução do comportamento que é cultural? Isso, é cultural, infelizmente. Agora, nos números que o Fórum Nacional de Segurança Pública apresentou, um relatório recente, mostra que esses números mostram que mais da metade das mulheres agredidas não denuncia. Sim. Então, quando a gente vê aí que tem uma exposição maior dos casos, né, nós ainda temos muita gente sem denunciar. Muita gente sem denunciar. Como é que é isso na delegacia? Porque no passado, a gente sabe que as mulheres chegavam na delegacia, eu não sei o quanto isso é passado, né? Até porque não existem tantas delegacias pelo país, né? Só 8% dos municípios têm delegacias, mas muitas vezes chegavam, eram recebidas por homens. Isso. E elas ficavam intimidadas. Isso era uma realidade comum. Como é que é hoje? Como é que está esse ambiente, esse atendimento, esse acolhimento nas delegacias? De alguns anos para cá, de cerca de 12 anos para cá, houve uma melhora muito grande no nosso país, a gente tem que reconhecer isso, relacionada ao combate à violência contra a mulher. Tá, relacionado também a políticas públicas em favor da mulher. Veio junto com a Lei Maria da Penha, né? O Brasil praticamente foi obrigado a elaborar a Lei Maria da Penha, foi uma decisão da ONU, né? E de tribunais internacionais, e junto com a Lei Maria da Penha vieram algumas políticas públicas, e dentre elas a criação das delegacias especializadas de atendimento à mulher. É de suma importância, porque essas delegacias especializadas, que precisam avançar muito ainda, porque aonde existem essas delegacias são apenas em algumas cidades de maior porte, e elas funcionam apenas de segunda a sexta-feira, no horário de expediente, quando nós sabemos que a maioria dos casos de violência contra a mulher, eles acontecem à noite, aos finais de semanas e feriados, quando ocorre abuso no uso de álcool, de outras drogas também ilícitas, quando o agressor ele está numa situação de ociosidade, não está no ambiente de trabalho, né? Normalmente ali, no ambiente doméstico. E na maioria dos casos é no ambiente doméstico. Então, é o pai, exatamente, o marido, enfim, quando alguém próximo, namorado. Exatamente. Quando acontece dentro do horário do expediente, o atendimento é muito bom, feito pelas delegacias especializadas. Mas e quando acontece fora desse horário? A mulher ela ainda se sente desprotegida, desacolhida. Ela ainda tem aquele medo, né, em procurar as autoridades, em ser revitimizadas, em sofrerem preconceito, porque sofrem, né? Aquele atendimento despreparado, a mulher ela já vai sabendo que ela vai ouvir, mas você de novo, você gosta de apanhar? Você não largou desse homem ainda? De novo na delegacia? Né? Então, ela não tem uma política pública que ofereça para ela um acolhimento, para um local para ela ir com seus filhos, para que ela não seja morta depois que ela chegar em casa após a denúncia. Ela não tem aquela certeza ainda se o agressor vai ficar recolhido, acautelado ou não. Então, são muitas questões. É medo, é vergonha, é falta de dinheiro, né? Dependência econômica do parceiro violento, ela não tem para onde ir, ela não tem o que fazer. Então, nós já evoluímos muito já, com o advento da Lei Maria da Penha, com esse encorajamento, esse apelo, né, nacional aí pelas denúncias e essa comoção social que gera em torno da violência contra a mulher tem aumentado nos últimos tempos aqui no nosso país, mas falta muito ainda, muito, para que todas as mulheres se sintam realmente acolhidas pelo poder público. O quanto é importante a lei do feminicídio, por exemplo? Olha, tecnicamente, ela não teria importância, né? Por quê? É a mesma pena que a pessoa que assassina uma mulher recebe hoje, com a qualificadora do feminicídio, ela receberia, né? Se não existisse essa qualificadora na lei, que ele responderia, por exemplo, por um homicídio qualificado por um motivo fútil ou motivo torpe,
né? Só que socialmente, ideologicamente, representa muito, muito, significa muito. A palavra feminicídio é muito forte. Traz dentro dela um anseio pela discussão do problema, uma comoção pelo problema. Afinal de contas, é uma mulher que foi assassinada muitas vezes porque ela não quis manter um relacionamento, né? Porque ela não quer mais viver com aquela pessoa, às vezes por bobagens, né? Porque o direito dela está sendo, o direito dela como ser humano está sendo retirado dela. Então, essa palavra feminicídio traz uma comoção. Por quê? Porque muitas vezes é uma mãe de família que foi morta de forma cruel, brutal e egoística, né? Que deixou filhos, né? Que deixou a sua vida simplesmente pelo fato dela se sentir um ser humano que ela é. Né? Então, assim, traz uma discussão à tona, e isso é muito importante. A senhora disse que as coisas evoluíram, que as leis ajudaram nesse processo de evolução e há uma mudança de comportamento. Mas, em termos de punição, não é? O que a gente pode dizer? Porque é muito comum também a gente, acompanhando o noticiário, ver o marido ou o namorado e tal agrediu, foi preso e logo depois ele é solto, não é? E aí ele está respondendo em liberdade, vai lá e mata a mulher. Mata. Isso acontece. Acontece. Qual que é o grau de punibilidade assim, real para esses casos e quanto isso pode estar surtindo ou não efeito, sobre esses casos? A punição também é uma questão. Não? Uma fragilidade muito grande, tanto da lei, quanto do nosso sistema penal, processual penal como um todo. Né? Uma fragilidade muito grande. São muitas questões e muitos problemas que precisam ser corrigidos. Primeiro, existe ainda a possibilidade, né, da fiança, do arbitramento de fiança na delegacia. Todo crime cuja pena máxima não ultrapassa 4 anos, obrigatoriamente o delegado tem que oferecer o pagamento da fiança. Então, se o agressor tiver condições, ele vai lá. Ele não tem escolha, o delegado tem que oferecer. Né? Porque ele não tem, muitas vezes na delegacia de plantão, ele não está nem apto, nem tem condições de saber se existe alguma causa, às vezes judicial, às vezes numa ficha de acompanhamento judiciário daquela pessoa, ele não tem nem acesso a isso para saber se existe alguma causa processual que elimine, que afaste a possibilidade da decretação da fiança. Não existe essa Seria um histórico, pregresso de violência, por exemplo. Exatamente, do que aconteceu na fase, ele tem acesso às ocorrências que ele já se envolveu, mas ele não sabe se ele já foi condenado, se existe uma razão para a decretação de uma prisão preventiva, isso é só judicialmente. Então, tecnicamente, chegou lá, pena máxima não ultrapassa 4 anos, como no caso das lesões corporais, né, das ameaças e dentre outras as vias de fato, o delegado de polícia tem que arbitrar a fiança. Se ele tiver dinheiro, e o dinheiro aparece, né, infelizmente aparece, as fianças não são altas, ele paga e ele vai embora. E essa mulher que está correndo risco, nós não temos mecanismos, o delegado ele não tem para onde encaminhar essa mulher. Então ela volta normalmente para onde? Para a casa dela, para a casa da família, e ela pode ser novamente agredida ou até morta. E também muitas outras fragilidades na lei, como por exemplo a demora. Né? A Lei Maria da Penha, ela traz ali a criação de varas especializadas na violência doméstica, que nós sabemos que são pouquíssimas, muitas a serem implantadas, mas 11 anos depois não foram implantadas ainda essas varas especializadas. Então os juízes de varas criminais, eles cumulam milhares de processos criminais com os processos de violência doméstica, que deveriam tramitar de uma forma mais rápida, até por muitas vezes estarem impregnados de medidas cautelares, como as medidas protetivas, os pedidos, as representações por prisões preventivas de agressores que não cumpriram as medidas protetivas. Né? E nós já assistimos vários assassinatos de mulheres que já existiam medidas protetivas a favor dela, proibindo a aproximação desse agressor. Ele descumpria reiteradamente, o delegado já havia representado pela prisão preventiva, mas existe uma demora
né, na análise, na decretação dessa prisão. Não estou culpando os juízes, mas agora, o excesso de trabalho. Quer dizer, os problemas são muitos da estrutura, das estruturas do judiciário, não é? Da polícia e tal. Tudo. Agora, o que a política pode fazer para melhorar essa situação? Olha, como que a senhora que acabou de chegar no parlamento, né, e que é uma representante não só de uma corporação policial, mas também na condição de mulher, como é que vê assim, a possibilidade de a política ter a capacidade de alterar mesmo, para além da legislação, não é? Muitas coisas. Por exemplo, além da legislação que precisa ser enrijecida, para quê? Essas questões de que não seja decretada a fiança na delegacia, né? Que isso seja analisado judicialmente, porque lá eles vão ter condições de analisar melhor se essa pessoa tem que ser solta ou não, né? Posteriormente. Outras questões também, nós tivemos um projeto de alteração na Lei Maria da Penha, recente até, cerca de 1 ou 2 anos atrás, aonde o delegado de polícia, percebendo a situação de risco iminente, poderia de imediato decretar a medida protetiva a favor daquela mulher, como um afastamento do lar, uma proibição de aproximação, e depois, só então depois, submeter essa medida protetiva ao judiciário, que manteria ou não. Foi vetado. Né? Por que isso? Sendo que o delegado de polícia, ele conhece todos os casos de todas as mulheres, principalmente o delegado da delegacia especializada de proteção à mulher, né? Por que ele não pode fazê-lo? A presença, né, agora, nesta eleição, a presença um pouco maior, ainda é bastante pequena a participação das mulheres no parlamento, especialmente, mas mesmo nos cargos executivos, do executivo, essa presença maior das mulheres pode, digamos, criar gestões maiores, gestões políticas maiores, pressão maior? Com certeza, né? Porque nós mulheres entendemos as nossas necessidades, né? São necessidades muito específicas. Eu não sou adepta desses posicionamentos que falam a mulher é melhor que o homem, a mulher é isso e aquilo. Não, nós somos melhores que ninguém, né? Nós simplesmente um complementa o outro, mas os nossos direitos eles são exatamente iguais, nós somos seres humanos, né? Não somos iguais também aos homens, nós temos as nossas necessidades específicas, né? Que só nós conhecemos. Por isso, e como nós não temos representatividade política, ainda não conseguimos alcançar essa oportunidade, né? Na sua opinião? São questões culturais, né? A mulher ela foi realmente muito marginalizada, ela ainda se encontra em situação de vulnerabilidade. Nós somos colonizados no sistema patriarcalista, onde a principal noção é de que a mulher é propriedade do homem. E nós não somos propriedade de ninguém, somos seres humanos iguais a todo mundo, né? Isso vem muito claro. Eu fiz um estudo lá em Juiz de Fora, enquanto delegada de mulheres, um percentual de ocorrências, entre as ocorrências de lesões corporais, de ameaça, principalmente as de ameaça. Em 80% dos registros de ocorrência e nos depoimentos, 80% das mulheres vem impregnado ainda hoje esse princípio de que a mulher é propriedade do homem. O depoimento das próprias mulheres, porque vem a mesma frase em todos os depoimentos. Se você não ficar comigo, você não fica com ninguém. Eu acabo com a sua vida. Você não vai parar emprego, você não vai isso e aquilo, tipo assim, mostrando que ele tem o poder para diminuí-la e acabar realmente com a vida dela. Entendeu? Ou matar, ou atrapalhar de alguma forma, entendeu? E vem essa frase, é uma frase que se repete de geração em geração. Se não for minha, não é de ninguém. Se não ficar comigo, não fica com mais ninguém. 80% das ocorrências, elas reclamam disso. Tá aí um desafio grande para a bancada um desafio das muito mulheres grande, na exatamente. Assembleia. Isso também é uma questão muito educacional, né? De estar trabalhando isso com as crianças desde muito cedo nas escolas, esse tipo de pensamento. Sim. E essa é uma atuação que uma casa legislativa pode ter também. Pode. Deputada,
Muitíssimo obrigada por vir. Só lembrando que essa semana a Assembleia faz uma audiência pública, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher faz uma audiência que vai tratar também, vai ter uma discussão sobre o porte de arma. Muito importante, não é isso? Discussão. O quanto isso pode fazer crescer o número, os números da violência contra a mulher. E eu só dar adiantar rapidamente, né, o meu posicionamento sobre isso. Um pouquinho da experiência que a gente tem, 18 anos atuando nesses casos, que eu falo para você que qualquer pessoa é capaz de matar outra pessoa com uma arma de fogo. É fácil, né? Então, é uma discussão... O porte e a posse são complicados, são complicados. É uma discussão vai ser uma discussão muito rica, né? Vale muito a pena participar, quem puder participar, quem puder acompanhar, assistir, até estudar, eu estou ansiosa. Nessa quinta-feira, que horário Exatamente. Isso. Nós vamos divulgar no site da Assembleia, com certeza vai estar lá o horário. Mas eu estou aguardando ansiosa por quinta-feira, que eu tenho certeza que eu vou aprender muita coisa também. Ok, a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher faz, então, essa audiência pública na quinta-feira. E quem quiser saber o horário e participar, é só acessar o site da Assembleia. Deputada, muito obrigada pela presença. Eu agradeço, Viu. Eu conversei, então, com a delegada Sheila, a deputada delegada Sheila, do PSL, é integrante da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e é presidente da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e outras drogas também aqui na casa. Nosso assunto aqui é a violência contra a mulher, o feminicídio. Nesse mês em que é marcado o Dia Internacional da Mulher, que foi no dia 8, mas durante todo o mês de março e ao longo do ano, a Assembleia vai manter, a Comissão de Defesa de Direitos da Mulher vai manter uma programação extensa. Quem quiser saber mais sobre isso, também no site da Assembleia. O Mundo Político fica por aqui. Se você quer ver a entrevista, é só acessar o YouTube ou o nosso site. Quer falar com a gente? É só acessar o e-mail ou o Twitter. Então, obrigado pela companhia e até a próxima.